Olá! Hoje nosso papo é sobre uma das perguntas mais essenciais da vida. E a ideia é desafiar o jeito que a gente costuma pensar nela. O tema é identidade, mas não como uma coisa pronta que se tem, e sim como algo que se constrói, um processo. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que uma hora ou outra todo mundo se faz. E as respostas que a gente encontra parecem, à primeira vista, definir quem nós somos na essência. E geralmente as respostas são mais ou menos assim. São rótulos, papéis que a gente ocupa na vida, parecem coisas sólidas, sabe? Como um crachá que a gente apresenta para o mundo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e se essa forma de responder for, na verdade, uma baita armadilha? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para a psicologia social, e especificamente para o autor Antônio da Costa Ciampa, essas respostas são insatisfatórias. Elas mostram só a foto, o produto final, mas ignoram completamente o mais importante, a fábrica, o processo de como essa identidade é construída, dia após dia. Então, a virada de chave é exatamente essa. A gente tende a ver a identidade como um produto, algo que a gente tem. Mas a proposta aqui é olhar para ela como um processo, algo que a gente faz. É como trocar um substantivo por um verbo. A questão não é o que se é, mas o que se está constantemente sendo. É a diferença brutal entre ter uma identidade e estar num processo contínuo de se identificar. Bora lá então desconstruir essa ideia de um eu fixo. Vamos começar por essa tal de ilusão da identidade. A visão mais clássica é essa, né? A gente pega um monte de características, junta tudo numa caixinha e diz: pronto, esse sou eu. Parece fazer sentido, mas tem um furo gigante nessa lógica. E o furo é que ela esquece do principal, a produção. Como é que esses traços foram parar aí? Quem fabricou isso? É como receber um bolo pronto na mesa, mas sem nunca ter visto a receita ou o trabalho na cozinha. E é justamente na cozinha, no processo, que a mágica toda acontece. E isso nos leva direto ao próximo ponto. Se a identidade é produzida, quem são os produtores? A resposta é nós e as nossas relações. A identidade não brota de dentro para fora. Ela é construída de fora para dentro. Vamos pegar um exemplo bem prático, a identidade de filho. Antes mesmo de uma pessoa nascer, ela já existe socialmente como o filho de alguém. É uma pré-representação. Depois que nasce, essa identidade é reforçada todo santo dia, nas interações, nos cuidados, ou seja, ninguém simplesmente nasce filho, a pessoa se torna filho. É uma construção social, tijolo por tijolo. E olha só que interessante o ciclo que isso cria. A identidade de filho é a condição para que exista a relação entre pais e filhos, certo? Ao mesmo tempo, é essa própria relação que fica produzindo e confirmando a identidade de filho sem parar. Uma coisa alimenta a outra. Ok, mas se a identidade é esse processo todo, essa coisa que não para, por que a gente sente que ela é tão fixa, tão estável? Porque parece que somos sempre a mesma pessoa. É aí que a gente entra no que o Ciampa chama de mito da mesmice. O mecanismo por trás desse mito é um negócio chamado reposição. Pensa assim, todos os dias, em pequenas conversas, em rituais que a gente nem percebe, nós estamos recolocando nossas identidades no lugar. Reafirmamos para nós e para os outros quem somos. E essa repetição constante que faz um processo dinâmico parecer algo fixo, quase natural. A nossa própria linguagem entrega o jogo. Ninguém fala estou sendo filho. A gente fala eu sou filho. A gente congela o processo no verbo ser. Pega algo que é dinâmico, que é história, estar sendo, e transforma numa foto, em algo que parece que sempre foi e sempre será. A consequência disso é enorme. A identidade deixa de ser uma história em construção e vira um mito, uma coisa dada, que simplesmente é. E esse mito acaba ditando como devemos agir, mantendo as coisas como elas estão na sociedade. Mas a coisa fica ainda mais complexa, porque não temos só uma identidade sendo reposta. Na verdade, somos um emaranhado de várias identidades, todas atuando ao mesmo tempo. Pensa só, um homem, ao interagir com o filho, se manifesta como pai. 10 minutos depois, ao falar com o próprio pai, ele se manifesta como filho. Ele não deixou de ser uma coisa para ser outra, ele é as duas coisas. Só que cada contexto puxa uma faceta diferente dele para frente. E o mais importante, mesmo quando ele está agindo como pai, suas outras identidades, de filho, de profissional, de amigo, não desapareceram. Elas estão todas ali, no fundo,
compondo a complexidade de quem ele é. Somos uma unidade de multiplicidade. Em cada relação, nos apresentamos como um representante desse eu inteiro. Chegamos ao ponto central de tudo isso. Se estamos presos nesse ciclo de representar papéis fixos, como é que a gente se liberta e expressa nossa totalidade? O caminho, segundo o autor, é entender a fundo o que significa representar. Ciampa divide isso em 3 níveis. Primeiro, agimos como representantes de nós mesmos, mostrando ao mundo uma identidade que a gente acredita ser fixa. Segundo, ao fazer isso, estamos desempenhando um papel, o que nos força a esconder tudo o que não cabe naquele personagem. E terceiro, o mais crucial, estamos reapresentando o passado. Trazemos para o presente uma versão antiga, congelada de nós, o que impede qualquer transformação. Percebe a armadilha? Esse triplo ato de representar nos tranca em versões parciais de nós mesmos. Impede que a gente expresse o outro que também somos, todo o nosso potencial de humanidade que fica escondido atrás do papel do dia. E qual é a saída? A solução? A metamorfose. E metamorfose, aqui, significa quebrar esse ciclo. É parar de se apresentar com uma identidade já pronta e permitir que a identidade real, que é puro processo, que está sempre se tornando, possa finalmente aparecer. Em outras palavras, é deixar de ser o produto de quem se foi para se tornar o processo de quem se pode ser. É um movimento libertador, sair de uma identidade estática para abraçar uma transformação contínua e autêntica. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. A identidade é um ponto de chegada, um substantivo fixo, ou é um caminho, um verbo que está sempre sendo conjugado? A resposta pode mudar tudo. Obrigado por acompanhar esta análise.